Vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus na carta que nós estamos pregando, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, Novo Testamento. Você vai encontrar Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler de 1 a 12, nós já pregamos de 1 a 6, mas nós vamos ler para que a gente possa entender todo o parágrafo, toda a perícope aí do texto. Diz assim a palavra de Deus: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviado de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muitos amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do vosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunha do modo que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que crerdes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viver de por modo digno de Deus que vos chamou para o seu reino e glória. Amém. Fechar os nossos olhos mais uma vez e vamos orar ao Senhor. Ó Deus de toda honra, de toda glória, de todo louvor, nós te glorificamos, Senhor, mais uma vez e pedimos ao teu Espírito Santo, Deus Espírito Santo, fala conosco por intermédio da tua palavra, por intermédio do teu poder, e usa o teu servo, Senhor, na explanação da tua palavra. Abre os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, dá-nos o entendimento da mesma, Senhor, para que possamos como igreja praticar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, no nome dele que nós oramos, amém, graças a Deus. Amados irmãos, nós estamos pregando essa série de mensagens na carta de Paulo aos Tessalonicenses. O tema da carta é: a igreja de Jesus vive o Evangelho enquanto espera a sua vinda. E nós perguntamos, delimitando o tema, como é que a igreja de Jesus vive o Evangelho enquanto espera a sua vinda. Nós já falamos sobre isso, mas a igreja de Tessalônica, uma igreja nova, uma igreja que estava preocupada em viver o Evangelho, que lhe foi apresentado por Paulo, Silas e Timóteo, e vivendo nessa expectativa da volta de Cristo. Até hoje Cristo não voltou, mas ele vai voltar.
E o nosso dever como crente é viver nessa expectativa, nessa espera da volta de Cristo. E eles viveram então reconhecendo e aceitando a liderança daqueles irmãos que foram ali levar o evangelho para eles, que pregaram o evangelho de Cristo a eles. Eles reconheciam e aceitavam essa liderança como homens enviados de Deus sobre a vida deles. Eles também, como igreja, eles viviam vivenciando uma vida cristã exemplar. No dia a dia, eles vivenciavam uma vida diferente da do mundo. Eles olhavam para Cristo, eles olhavam para os ensinamentos que eles aprenderam e eles viviam uma vida cristã exemplar, tanto na igreja como na sociedade. E, em terceiro lugar, já no segundo capítulo, lembrando a sua história de plantação. Por que nós estamos defendendo isso? Paulo, ele vai usar vários verbos, como também várias frases, né? O verbo saber se repete algumas vezes, porque Paulo está escrevendo tempo depois que essa igreja foi plantada. E Paulo quer que eles relembrem dos ensinamentos, das doutrinas que ali foram ensinadas, do evangelho que foi pregado, para que eles pudessem estarem firmes na fé, como também dar resposta para os adversários, para os falsos profetas que tanto se levantou no tempo de Paulo, como depois que Paulo saiu dali. Eles fizeram oposição contra a igreja de Tessalônica. Então Paulo está escrevendo essa carta, se defendendo, mas também fazendo com que essa igreja lembrasse da sua história de plantação, do que aconteceu, do que foi ensinado, de como o pastor Paulo, Timóteo e Silvano os ensinaram a respeito da vida cristã, a respeito do evangelho. E domingo passado, nós vemos que a sua fidelidade, de alguns argumentos que Paulo vai usar. E o primeiro argumento que Paulo usa é a sua fidelidade na pregação do evangelho. Né? Hoje, dando continuidade, nós vamos ver que Paulo, além da sua fidelidade na pregação do evangelho, ele usa outro argumento, que é o seu cuidado carinhoso para com aquela igreja. Ou seja, Paulo quer também que aqueles irmãos amados lembrem que durante o tempo que ele viveu ali com seus companheiros de ministério, como também agora depois, porque ele está escrevendo a carta a eles, Paulo quer que eles se lembrem que foi com amor, que foi com cuidado, não é, que eles se esmeraram ali na pregação do evangelho. E aqui nós tomamos como base os versículos de 7 a 12. O apóstolo, no versículo 7 a 12, ele começa agora a descrever a maneira como ele lidou com esses irmãos. O apóstolo queria que os irmãos de Tessalonicenses se lembrassem da sua fidelidade na pregação do evangelho, mas também se lembrasse desse cuidado fiel, amoroso, carinhoso que ele teve com eles. E essa aqui deve ser a vida de todo pastor. Pastor pastoreia ovelha, não é bode, né? Então tem que cuidar com carinho, não é? Com amor. E é por isso que nesse argumento ele fala numa linguagem de ternura, demonstrando a cada um dos irmãos esse amor. O apóstolo, ele era um servo de autoridade concedida por Deus. Nós vamos ver isso nos escritos de Paulo, não só aos Tessalonicenses, mas principalmente aos Coríntios. A autoridade que Paulo tinha, uma autoridade que ele recebeu de Deus, mas no seu ministério ele fez uso da autoridade por amor. E ele vai dizer que, embora pudéssemos, no versículo 7, como enviado de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, ele diz: todavia nos tornamos carinhosos entre vós. Que coisa linda, né? Paulo, eu não usei da autoridade, eu não usei de direito para pedir que a igreja me sustentasse, mas pelo contrário, não é? Nos tornamos carinhosos entre vós, entendemos a situação da igreja. E esses irmãos haviam provado desse cuidado terno
no discipulado realizado por ele. Agora, eles precisavam relembrar que aquele esforço e exemplo não foram em vão. Estava plantado lá no coração deles. Eles tinham que relembrar isso. E aí Paulo desenvolve o seu segundo argumento com 2 exemplos de um verdadeiro cuidado carinhoso. E o primeiro é que ele cuidou deles como uma mãe. Ele cuidou deles como uma mãe. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Versículo 7, a parte B. O apóstolo, ele usa a palavra grega trófos, que é alguém que alimenta uma ama, uma babá ou uma enfermeira. Mas o sentido do termo grego aqui, usado por Paulo, segundo Hendrickson, é como quando uma ama é a mãe que aquece, que afaga, acaricia os filhos do seu próprio ventre. E o motivo aqui é porque ela deu à luz, né? Não só aquela mãe que cuida, mas a mãe que deu à luz. Isso quer dizer que Paulo está afirmando que eles e seus companheiros se tornaram como uma mãe, como uma ama, mas como mãe, que gerou filhos espirituais. Então ele usa aqui a metáfora de mãe, cuidando dos seus filhos com carinho. Paulo, ele tinha direito, pelo trabalho dedicado àquela igreja, de receber o seu sustento. Paulo é o grande defensor de que o pastor, de que todo pregador tem que viver do evangelho. Mas Paulo conhecia e sabia das necessidades daquela igreja, e ele abre mão desse direito para que não faltasse o sustento àquela igreja. A mãe é exemplo de, até mesmo em certos momentos, de passar fome para que os filhos possam ser sustentados. Estudando esse texto, veio alguns lances na minha mente do meu tempo de crianças. Quantas e quantas vezes, morando na roça, tempo difícil, tempo de seca, de que o alimento em casa era pouco, e de ver às vezes meus irmãos, ou até eu mesmo, pedindo mais, né? E minha mãe às vezes tirava do dela para poder dar para nós. Nunca passamos fome, mas passamos dificuldade. Quantas e quantas vezes minha mãe não tinha dinheiro para comprar um picolé para ela, mas comprava para nós. E a gente não entendia esse negócio muito bem de dividir, né? Os pais que ensinam, né? Mas menino pro doce, pega e corre, né? Ele não está preocupado se o pai e a mãe vai ter, mas o pai está preocupado em satisfazer os filhos. Quem tem filho sabe bem o que é isso, principalmente a mãe, né, que fica mais tempo com eles. Meus irmãos, a mãe é esse tipo de mulher, é esse tipo de exemplo, e Paulo está usando essa metáfora para dizer: eu fiz isso com vocês. Foi o que eles fizeram, não só Paulo, como seus companheiros, como uma ama carinhosa que acaricia os próprios filhos. A vida do pastor é ensinar, discipular, ministrar a outros. E não existe maneira de exercer essa função que não seja amando verdadeiramente. Verdadeiramente. E aqui eu tenho um ponto comigo, que é por isso que o pastor ele tem que se tratar, ele tem que se cuidar, para que ele possa desenvolver esse amor frente à igreja. O pastor estressado acaba com a igreja. Quando eu vejo que eu estou começando a ficar muito estressado, eu marco férias. Porque tem férias vencida para tirar. Agora eu vou sair 2 semanas, paralelamente, para que a gente possa descansar, para que a gente possa cuidar bem da igreja. E aí você pode cobrar. Porque o pastor tem que estar a serviço do rebanho.
pastor tem que estar pronto para ensinar, para discipular, para ministrar a palavra à igreja. Agora, meus irmãos, não existe maneira de exercer essa função que não seja amando verdadeiramente. Ministrar é amar. E aqui nós podemos tirar pelo menos 3 ensinamentos dessa metáfora. A primeira é que mãe realiza o seu trabalho por amor. A mãe verdadeira é aquela que cuida com amor. É a mãe que não precisa do sustento, aliás, que precisa do sustento, precisa se alimentar, né, para que possa cuidar dos filhos, mas ela não tem salário. Já imaginou se nós, dono da casa, os pais, tivéssemos que pagar a mãe para cuidar dos filhos? Ela precisa ser sustentada, mas ela não precisa ter salário. Ela faz isso por amor. O seu ganho é fazer seus filhos felizes. E é por isso que eu vou repetir o texto aqui, porque ele diz: embora pudéssemos, como enviado de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Mas o segundo ensinamento aqui é que mãe não tem interesse próprio, mas sim o dos filhos. Ela não tem interesse para ela mesma, mas o seu interesse é o dos filhos, e faz tudo com carinho e afeto. Nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os seus filhos. Terceiro ensinamento é que a mãe se sacrifica pelos filhos. A mãe, se possível, ela dá vida, a própria vida pelos filhos. Ela não está preocupada em morrer, mas salvar os filhos do perigo. Quem ama verdadeiramente se sacrifica pela pessoa amada. Está atento para agir em favor da pessoa amada, 24 horas por dia. No versículo 8, Paulo fala assim, preste atenção, acompanhe na sua Bíblia: assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Paulo está incluindo os companheiros de ministério. Mãe se sacrifica pelos filhos. Paulo está falando dessa metáfora da mãe. Ele está dizendo: eu fui essa mãe para com vocês. E não só estava, mas Paulo, escrevendo a carta no tempo presente, ele está dizendo: eu estou ainda pronto. Eu estou escrevendo em defesa de vós. O propósito de Paulo e seus companheiros não era de tirar proveito de nada, antes de presentear com 2 tesouros, o anúncio do Evangelho de Deus, e sacrificar a própria vida por amor a eles. Hoje eu conversava com o Rafael, e eu não quero nenhuma glória para mim, eu faço isso por amor a Cristo, mas ele falando de ver o pai e a mãe, e eu digo: que bom, porque nós precisamos, irmãos, entender que antes da igreja é a nossa família. Eu estava falando para ele: a distância para mim não dá, são 2.200 quilômetros. Então a cada 2 anos, a cada 3 anos, dá para mim ver meus pais. Mas nós sabemos o quanto que isso é difícil para os pais. Talvez para os filhos, é normal, é comum. A gente vai se esquecendo, vai trabalhando, vai se envolvendo com as coisas, mas os pais não esquecem. Os pais estão todo dia tendo saudade. Como é que está o meu filho? Aonde está? O que está acontecendo? É assim, irmãos. E é assim o nosso amor para com a igreja quando a gente sai. Como que está a igreja? Como é que está a família carente? Como é que está o novo na fé? Como é que está a liderança da igreja? Como que a igreja está passando? Como que a igreja está vivendo? Essa é a preocupação do pastor. Essa é a preocupação de Paulo. E se não é assim, não é pastor, é mercenário.
Paulo já usou essa linguagem anteriormente. Mas o segundo exemplo, Paulo vai descrever em seguida, que ele cuidou como mãe, mas ele também cuidou deles como pai. Versículo de 9 em diante, eu vou ler aqui só na sequência, para que a gente possa ganhar tempo. Mas Paulo, Silas e Timóteo, enquanto permaneceram na plantação daquela igreja, ele amava a esses irmãos à semelhança de uma mãe que ama e cuida dos seus filhos. Mas agora a metáfora ela se inverte. Eles trabalhavam agora para adquirir o sustento e os admoestava como pai, porque o sustento é o pai que tem que prover. A mãe pode trabalhar, pode ajudar, mas a responsabilidade é do pai. É o pai que tem que dar o duro. E é isso que ele vai relatar dos versículos de 9 a 12. E a metáfora de pai aqui nos apresenta também alguns ensinamentos que são importantes para nós. O pai é o modelo para os filhos seguirem. Todo filho está olhando para o pai. Está olhando para a mãe também, mas está olhando mais para o pai. É o que o Felipe está fazendo agora, né? Olhando para o pai. Os filhos os imita em tudo. Os pais que estão aqui, não se esqueça disso. Filho imita o pai. Principalmente o filho homem. Imita, está olhando para o pai, para os seus erros e para os seus acertos. O verdadeiro pai não é somente o que gera os filhos, e sim o que paga o preço de cuidar com carinho e esforço de cada um deles. Paulo faz aqui uma defesa também contra as falsas acusações que circulavam contra a sua pessoa, e por isso pede aos irmãos que se recordem. Ele está sempre lembrando que os irmãos se recordem. Ele diz aí no versículo 9: para que vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga. Para que eles se recordem do seu trabalho, do seu exemplo de trabalho. Para que vos recordais, irmão, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Paulo quer que os irmãos de Tessalônica pudessem voltar sua memória ao passado, ao tempo que aquela igreja foi plantada e de como ele se comportou, e que ele se lembrasse que foi com muito esforço, com muita dedicação, com muito trabalho duro, com muita fadiga, trabalho dia e noite lutando, buscando sustento para as suas vidas. E foi em meio a tudo isso que eles lhe pregaram o Evangelho. Paulo, irmãos, tinha como profissão o fazer tendas. Você vai ver isso lá em Atos 18:3, depois você pode conferir. Essa era uma profissão de Paulo. E algumas vezes recebeu a ajuda financeira da igreja de Filipos. Em Filipenses, Paulo registra isso no capítulo 4, 15 e 16. Contudo, Paulo sempre foi um exemplo de trabalho no seu ministério, quando isso foi necessário. Teve um momento da sua vida que ele não precisou, mas no momento que foi necessário, ele trabalhou, para não ser pesado à igreja. Então Paulo, como pai, como essa figura de pai, como essa metáfora de pai que ele usa, ele trabalhou. Em sua segunda epístola, você pode conferir aí por favor, 2 Tessalonicenses 3:10, Paulo vai repetir sobre esse assunto, e ele aconselha os irmãos da seguinte forma, ele está escrevendo para a mesma igreja, é a sua segunda carta. Ele diz: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste, pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos,
visto, olha aí, que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos o pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, ao propósito, a fim de não sermos pesado a nenhum de vós, e não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Olha que coisa. Talvez não fosse tanta necessidade de Paulo trabalhar, mas Paulo, ele foi um instrumento de Deus para ensinar aquele povo, porque tinha alguns irmãos, se você for ler as cartas depois, toda, que naquela época, porque esperava a vinda de Cristo, já não queria mais trabalhar, queria ficar parado em casa, só dormindo, tá? E por isso que Paulo também está usando esses argumentos aqui. E ele conclui dizendo: porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Mas, meus irmãos, então Paulo usa essa figura de pai e diz que ele trabalhou de forma dura. E eu acredito, meus irmãos, que não era fácil fazer tendas e ministrar a palavra ao mesmo tempo, mas Paulo se esforçava desse modo, porque amava aqueles irmãos e desejava ajudá-los o máximo possível. Mas Paulo pede aos irmãos que se lembrem do seu exemplo de trabalho e que se recordem também do seu modo de viver. E é isso que nós vamos ver no versículo 10. Paulo quer que eles relembrem do trabalho dele, do seu exemplo, mas Paulo também quer que eles se lembrem do modo de viver. O versículo 10 vai dizer: vós e Deus sois testemunha do modo, porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que crerdes. Paulo apresenta aqui o seu modo de viver, que serve como exemplo para aqueles irmãos e também para os seus adversários, para os seus críticos. Como pai espiritual, eles deram bom exemplo para seus filhos na fé. Não havia pessoas melhores para dar testemunho a respeito de Paulo e dos seus companheiros que aqueles irmãos de Tessalônica. Eles conheciam esses irmãos, conheciam os seus líderes. Não havia no meio da igreja quem pudesse acusá-lo de coisa alguma. Paulo chama Deus como sua testemunha de que havia vivido uma vida exemplar, como modelo de uma vida consagrada durante todo o tempo que ali passou, cuidando da igreja. Seu exemplo no modo de viver, ele apresenta aqui pelo menos 3 maneiras, que são importantes para a minha vida e para a sua. Se você estiver acompanhando aí na sua Bíblia, e ele vai dizer aí, vós, se Deus, sois testemunha do modo porque piedosa. Paulo está dizendo aqui que uma das suas maneiras de viver foi vivendo piedosamente, no meio daquela igreja, no meio daqueles irmãos. No grego, ser piedoso significa cumprir com todo zelo as funções que Deus lhe confere. A piedade tem a ver com uma vida de santidade, pureza e fidelidade a Deus. Paulo e seus companheiros deram esse exemplo de homens tementes, de homens santos, de homens que viveram uma vida exemplar. Mas o versículo continua dizendo de modo piedosa e também de modo justo, de forma justa. Então, a primeira maneira é vivendo piedosamente, a segunda vez foi vivendo justamente. O termo grego usado por Paulo para justo é de kaios, e tem a ver com a sua integridade, com a sua retidão e o seu comportamento diante da igreja e da sociedade. Paulo não está falando aqui da justiça da lei, mas ele está falando da justiça de Cristo, que foi realizada em nós, à medida que nós nos relacionamos com Ele.
A verdade é que na vida de Paulo não havia nada que o acusasse de mau comportamento. E ele está dizendo, vocês conhecem essa história. E ele vivia em paz com a sua consciência. Meus irmãos, todo pregador do Evangelho, ele tem que viver em paz com a sua consciência. Todo pastor. E Paulo está dizendo isso para a igreja, lembre disso. E o terceiro ensinamento aí, o versículo diz que ele viveu de modo piedoso, de modo justo e também irrepreensivelmente. Então, ele viveu piedosamente, ele viveu justamente e ele viveu irrepreensivelmente. A palavra irrepreensível, literalmente, é aquilo em que não se pode encontrar falta alguma. É viver de tal forma que não existe razão para censura. Ninguém pode acusar. Havia uma acusação dos seus inimigos, contudo, não podia provar nada contra Paulo e os seus companheiros. E a igreja ali em Tessalônica sabia disso. A igreja era a sua defesa contra os inimigos. Mas Paulo agora faz com que esses irmãos se lembrem da vida que ele viveu entre eles. Pois eles viveram de forma irrepreensível e sincera. Paulo ensinou aos irmãos filipenses também a viverem assim. Se você puder conferir Filipenses 2,15. Ele diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrompida, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Paulo viveu, mas ele quer que a igreja também viva assim. E é isso que ele exige de nós, é isso que a palavra de Deus exige de nós. Mas, meus irmãos, o pai também, ele é o encorajador da sua família. Tá? O pai também é o encorajador da sua família. Paulo trabalha, é um exemplo de trabalho. Paulo, ele é um exemplo no seu modo de viver, tá? Mas ele é aquele que é o encorajador da sua família. Versículos de 11 a 12. E sabeis ainda de que maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e amoestamos para viver por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Paulo sabia que a sua responsabilidade como pai espiritual ia além do ensino, do trabalho e do exemplo de vida. Não para por aí, vai mais além. Ele precisava encorajar aqueles irmãos. Irmãos, existe um momento que a gente precisa se levantar. Existe um momento que a gente tem que se reanimar. Existe um momento que nós temos que pegar no arado, como Jesus disse, não olhar para trás, não desistir. E Paulo traz o ensino adequado, e um ensino que não acontece só com palavras, porque ele vive isso. E ele estava fazendo, porque isso faz parte do discipulado. Paulo sabia da importância de continuar ensinando aqueles crentes, aqueles irmãos. E por isso Paulo se compara a um pai encarregado não de acalentar seus filhos, mas de educá-los. E o versículo 11 informa que Paulo e seus companheiros ensinaram a cada um individualmente. Isso é discipulado, meus irmãos. É de casa em casa, é visita, é suor, é tempo gasto com carinho, com amor, para encorajar.
Eles passavam tempo com cada um deles, tempo precioso, para que aqueles irmãos pudessem caminhar com as suas próprias pernas. O versículo 12, há 3 verbos que faz a ação desse ensino. Era o que eles faziam nas casas: exortar, consolar e admoestar. Então, enquanto estava com eles, encorajava eles de 3 maneiras. Primeiro, exortando-os. O termo exortar aqui significa chamar para junto de si, chamar para perto. Vamos pescar junto, né, Paulo? Vamos ficar um dia junto, vamos conversar, vamos abrir o coração. Mas o exortar aqui não é brigar, não é ralhar, nem tratar com ira. Todavia, animar a prosseguir, animar para ir em frente, conquistar a pessoa para caminhar junto. Então Paulo os animava e encorajava a continuarem seguindo ao Senhor com fidelidade. O segundo verbo aí é consolar. Então ele encorajava esses irmãos, consolando-os. O termo usado aqui por Paulo tem o mesmo sentido de encorajamento, porém traz um destaque sobre o serviço deles na obra do Senhor, que inclui as atividades do dia a dia deles, que inclui a minha e a sua atividade do dia a dia. É a prática cristã. Então Paulo consola-os para que eles permaneçam, para que eles façam a obra, levando-os a se aprimorarem em termos práticos. O encorajamento verdadeiro é aquele que nos desperta para prosseguirmos em nossas atividades, produzindo mais. O crente não pode parar de produzir, a igreja não pode parar de produzir. Paulo estava dizendo para aqueles irmãos que eles tinham que continuar progredindo, eles tinham que continuar produzindo frutos. Como que eles faziam isso? Compartilhando a fé, contar aos outros o que o Senhor já havia feito por eles. E em terceiro, irmãos, a terceira maneira é admoestando-os. A palavra admoestar vem da palavra grega neortesia, que significa confronto. Paulo, como um pai espiritual, está preparando os seus filhos para o testemunho para a vida. Ao mesmo tempo que Paulo está confrontando isso a eles têm que estar sendo preparados também para serem confrontados. Eles precisam ser admoestados quanto a isso, para que eles possam prosseguir, para que eles possam fazer a obra de Deus. Eles têm que estar sendo preparados para a vida. Paulo, como um pai espiritual, está preparando os seus filhos para o testemunho, para a vida. Eles agora teriam que compartilhar a sua fé, contar aos outros sobre Jesus. Estava encorajando eles, estimulando eles, para que eles pudessem continuar prosseguindo na obra do Senhor. Então, se vocês puderem prestar atenção, exortar, consolar, admoestar, tem sentido diferente, mas dá na mesma coisa. Eles precisavam estar encorajados para fazer a obra de Deus. E aí, meus irmãos, eu quero concluir, partir para as aplicações, porque é o que mais nos interessa aqui como igreja hoje do Senhor. A carta foi escrita lá atrás, para que a igreja lembrasse, mas e para nós hoje? Então, o cuidado carinhoso de Paulo e seus companheiros, apresentado na metáfora de mãe e de pai, tem um propósito. Está aí no versículo 10, aliás, no versículo 12, a parte B. Para viver por modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. Esse é o propósito da nossa vida cristã. Esse é o nosso propósito de sermos igreja. O termo aqui, digno, utilizado por Paulo, traz a ideia de uma balança, onde a nossa vida deve equilibrar-se com a vida de Cristo. Nós temos que ser parecidos com Jesus.
O alvo de Paulo era levar os crentes à maturidade espiritual. O alvo de Cristo foi sempre levar os seus discípulos à maturidade espiritual. Os tessalonicenses deveriam atingir a plenitude da estatura de Cristo. Eu e você, como igreja do Senhor, devemos atingir a plenitude da estatura de Cristo. Da mesma forma que os pais desejam se orgulhar dos seus filhos, Deus também deseja ser glorificado pela vida dos seus filhos, que somos nós, que somos igreja dele. Paulo escreve fazendo-nos lembrar da sua história de plantação da igreja, pois havia ensinado a cada um a andar com Jesus, não só em palavras pregadas do Evangelho, mas também com o próprio exemplo de vida. A minha vida e a sua vida tem que ser exemplo para aqueles que estão conhecendo Jesus. Não podemos viver como crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. E que muitas vezes, dentro da igreja, nós não sabemos parar o tempo para ouvir a palavra. Conversamos, olhamos o celular, saímos. Irmãos, eu entro na igreja. Da hora que eu entro, eu só saio quando termina o culto. Mas tem pessoas que saem 4, 5 vezes na hora do culto. A gente se esquece que está na presença de Deus, está na casa de Deus. Irmão, nós precisamos olhar que a nossa vida deve ser uma vida de prática cristã, que nós temos que viver esse evangelho. Deus já usou igrejas e pastores para nos trazer a palavra do evangelho. Deus usou pessoas assim para a sua vida. Devemos lembrar sempre daquilo que foi motivador para a nossa vida cristã. Temos procurado, como igreja aqui, levá-los a viver no evangelho de Cristo. Quero que Deus nos ajude no poder do seu Espírito Santo, para que eu e você continuemos firmes no Senhor e na prática da sua palavra. Eu e você somos desafiados, como servos aprovados por Deus, a encorajar a igreja a vencer a dificuldade do mundo contemporâneo, pela proclamação da palavra e pelo testemunho de vida, para que a igreja possa viver de maneira digna do evangelho. Devemos, por isso, sermos encorajados pela palavra e também por uma prática de devoção. E devoção é vida devocional, é vida com Deus. E para prosseguir e sermos essa igreja exemplar, baseada aqui na vida de Paulo e de seus companheiros, e era isso que Paulo queria da igreja de Tessalônica, nós precisamos ter uma vida no altar de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmão, vamos ficar de pé e vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua santa palavra, Senhor. Obrigado, ó Deus, por Paulo ter sido esse homem comprometido com o Senhor, com o seu ministério. E dele, ao escrever à igreja, ele tinha assunto, ó Deus, para defender a sua vida cristã, porque ele viveu, Senhor, de forma justa, de forma piedosa e irrepreensível entre eles. Oh Deus amado, olha para nós, Senhor, para que nós como líderes também possamos admoestar, encorajar, Senhor, a tua igreja, mas que nós possamos entender que todos nós, dentro do sacerdócio universal de Cristo, todos somos pastores, todos temos que viver uma vida cristã exemplar, para que nós possamos levar esse evangelho a outros, e que possamos também, Senhor, dizer para as pessoas olharem para Cristo, mas que elas também possam olhar para nós e ver Cristo em nós. Pai, é isso que nós queremos ser como igreja presbiteriana aqui em Penápolis. Dá-nos essa graça, Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.